com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar com você, ainda que virtualmente, e queremos dizer que nós estamos colocando você em nossas orações. Hoje nós tivemos o período dos testemunhos, onde inclusive aqueles que solicitaram orações foram lembrados. Portanto, se você tem um pedido de oração, entre em contato conosco, mande um e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br e nós estaremos orando por você. Se você quiser mencionar o problema, ok, vamos orar pelo problema específico, ou se não, se é algo mais de fórum íntimo, nós vamos estar orando por você de uma forma genérica. Portanto, entre em contato conosco e nós vamos adicioná-lo em nossa lista de oração. Nós já oramos aqui, já louvamos a Deus, e estamos no momento de abrir a palavra para que nós possamos meditar num tema que é muito controvertido hoje. E eu convido você para abrir comigo em Mateus capítulo 23. Nós vamos ler o verso 23. Creio que nós mencionamos já esta questão há algumas semanas, mas é necessário nós repetirmos, porque esse tema está ficando controverso no meio cristão. E eu até entendo em parte por quê. Faz-se tanto mau uso de dízimos e ofertas que as pessoas são tentadas a entender que Deus não requer mais isso dos homens. E aí existe uma outra corrente de pensamento que justamente diz, não, o dízimo ele caiu lá na cruz do Calvário. Quero abordar esse tema do ponto de vista bíblico. Em Mateus 23, verso 23, Jesus ele estava pronunciando o que nós chamamos de ais sobre os fariseus, ou seja, as condenações que cairiam sobre aqueles líderes que não queriam aceitá-lo. Mas em meio a todos estes ais, aqui no verso 23, há uma coisa que Jesus menciona, a qual eles faziam, e Jesus diz que eles não deveriam deixar de fazer. Ai de vós, disse Jesus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus reconheceu que, ao serem estritos no devolver o seu dízimo, devolvendo o dízimo até da folhinha do endro e do cominho, eles estavam fazendo certo. Por isso ele disse que eles não deveriam omitir estas coisas. Embora fizessem muitas coisas erradas, esta eles não deveriam mudar porque estava correta. E pouco tempo mais tarde, mais precisamente menos de 10 dias mais tarde, Jesus, já ressuscitado, começou a dar instruções aos discípulos. E antes de ir ao céu, lá em Mateus 28, ele disse que os seus discípulos deveriam repassar todos os ensinos que ele havia dado, tudo o que ele havia ensinado. Em Mateus 28, verso 19, ele começa, portanto, ide, ensinai todas as nações. E no 20, ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus havia dito, sejam estritos no dízimo, não deixem de fazer isso. E agora, depois de ressuscitado, ele diz, ensinem as pessoas a guardarem tudo o que eu tenho mandado. Portanto, mesmo depois do sacrifício na cruz do Calvário, Jesus continua dizendo que nós devemos sim devolver o dízimo, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. E se é de Deus, deve ser entregue a Ele. Lembremos-nos que 100% do que nós temos foi dado por Deus. Então, tudo que nós dermos a Ele, na verdade não estamos dando, nós estamos devolvendo. E nós devolvemos com um propósito específico para que a obra de Deus avance. Portanto, você que nos assiste por internet, se você deseja enviar os teus dízimos para este ministério, você pode fazê-lo. A gente te dá o e-mail para que você então saiba como fazer. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br.
contato@advertenciafinal.com.br. E nós disponibilizamos para aqueles que desejam tanto o recibo dos dízimos e das ofertas, quanto também o relatório de aplicação, de emprego dos dízimos, para que aquele que oferta, aquele que dizima, possa se certificar de que o recurso que entra aqui está realmente sendo empregado para a propagação do Evangelho. Transparência é algo que agrada a Deus. Hoje em dia parece que cada vez está mais difícil de encontrar, mas nós temos que ser um modelo de excelência neste particular. E que assim possamos ser em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos cantar. Peço ao Cândido para colocar a faixa 18, por gentileza. Enquanto estivermos louvando a Deus, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode se dirigir à caixa e fazer a entrega. Esther, por favor. Quem sabe pode cantar o hino, tá bem? Preciosa, leva lá. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti. Chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos orar? Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas. Queremos, Senhor, ao mesmo tempo que pedimos o perdão pelos nossos pecados, agradecer ao Senhor porque nos deste o recurso. Recurso por meio do qual podemos ofertar e dizimar. E assim, Senhor, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor nos tem dado. Queremos te pedir, ó Deus, que venha abençoar cada um dos doadores. Que o Senhor possa prosperar a vida de cada um na medida do que o Senhor entende ser o correto. Porque na tua sabedoria o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Se é ter muito ou ter pouco. Mas para que ninguém haja falta, Senhor. Senhor, abençoa os planos das pessoas que também dizimaram e ofertaram. Que o Senhor possa cumpri-los ou convencê-los de que não são os melhores, de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, no restante deste culto. Em especial agora, vamos ter o momento da palavra. Quero me colocar nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor Jesus tenha liberdade de me usar
e quero me esconder na rocha a fim de que ele possa falar ao teu povo. Então a tua mensagem possa chegar, Senhor, aos corações. Justamente a mensagem que o Senhor precisa que o povo receba. Abençoa também cada um dos ouvintes, Senhor. Dá a eles ouvidos que ouçam, que aprendem. E que possam, Pai, permitir que a tua palavra transforme a vida. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje Deus mudou o tema da pregação no momento em que eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas não é a primeira vez que isso ocorre. Então Deus sabe o porquê faz as coisas. Esta semana nós vimos, ou melhor, nos últimos dias, o Brasil viu protestos, manifestações em vários locais diferentes, e há um receio de que a violência se propague e ela aumente em um grau muito grande. E isso soa aos ouvidos de muitos e ao entendimento de muitos como uma voz de protesto contra aquilo que se vê. Diz-se que o problema é o governo, então razão pela qual há o protesto. E o que está acontecendo agora, meus irmãos, me fez lembrar algo que já aconteceu na história passada. E me fez lembrar também um outro ponto que envolve questões como estas, que é justamente um ponto espiritual, no qual todos deveriam meditar para o bem do povo. Eu convido os amados para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 11. Este capítulo, embora vá ter um cumprimento futuro, já conheceu um cumprimento, cumprimento parcial na história. Eu vou ler, e em seguida nós vamos meditar sobre como foi o cumprimento disso, para que nós tenhamos uma ideia do que nos espera e do que Deus espera da nação, do que Deus espera de nós. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Ali o Senhor fala ao profeta João as seguintes palavras: darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram.
E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E o verso 15 disse que logo em seguida tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Irmãos, em resumo, a história fala da epopeia de 2 testemunhas simbólicas. E estas testemunhas, segundo o texto, profetizariam por 1260 dias, porém elas estariam vestidas de saco. João entendia isso claramente porque o judeu, quando estava triste, ele fazia 2 coisas. Ele punha saco, ele se vestia de saco, e ele punha cinzas sobre a sua cabeça. Por vezes também raspava parte da barba. E então, quando ele vê vestidas de saco, ele vê que isto é um sinal de tristeza, é um sinal de luto. Aí Deus fala no verso 4 que estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e são os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Nós já vimos que no tempo do fim, nos últimos dias, estas testemunhas são as tábuas da lei, a primeira e a segunda tábua. Porém, no passado, isso também teve um cumprimento. 1260 dias, numa profecia que é claramente simbólica, também são simbólicos. As testemunhas são simbólicas, porque testemunhas não podem ao mesmo tempo ser árvores, certo? Aqui diz que as testemunhas são oliveiras. Então fica evidente que o texto é simbólico. E quando nós falamos de tempo em um contexto simbólico na Bíblia, cada dia representa quanto? Um ano. A Bíblia confirma isso para nós no livro de Números, capítulo 14, verso 34. É ali onde o Senhor, falando do castigo que viria ao povo incrédulo, ao povo que espiou a terra de Israel, porém não creu que poderia conquistá-la, ele disse: 40 dias vocês espiaram a terra, portanto, cada dia por 1 ano, vocês vaguearão no deserto durante 40 anos. 1260 dias são, portanto, 1260 anos. Durante 1260 anos, as testemunhas de Deus estariam como que de luto e estariam profetizando. E nós vimos que se por um lado no tempo do fim elas são as 2 tábuas da lei, a Bíblia também nos faz entender que elas podem e sim, de fato, significaram outra coisa no passado. Elas são os 2 castiçais. O castiçal para o judeu era a lâmpada. Não faz muito, há algumas gerações atrás, os nossos antepassados ainda usavam aquele castiçalzinho com a vela e o foguinho para poder iluminar cada local. Talvez o irmão Deolindo tenha visto, né, irmão Deolindo? Tem mais idade. Eles usavam o castiçal para poder iluminar. Então o castiçal era a lâmpada da época. Sabendo isso, nós podemos ler Salmos 119, verso 105. Salmos 119, verso 105. Ali diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra, a Bíblia, é lâmpada. E a palavra é dividida em Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, como alguns falam. E aí nós vemos justamente o porquê que Deus falou que as testemunhas eram 2. Porque a palavra de Deus é dividida em 2 tomos, 2 volumes ou 2 partes. 2 testemunhas, Velho e Novo Testamento. Durante 1260 anos, seria como se estas testemunhas estivessem de luto. A palavra de Deus seria pisada, seria envergonhada, por assim dizer, seria esquecida. Faria-se um grande esforço para que ninguém lesse a palavra de Deus. Ora, quem conhece um pouco de história sabe que isto aconteceu.
não é verdade? Houve o tempo em que as Bíblias e aqueles que as liam eram queimados. E este tempo perdurou exatos 1260 anos. Iniciou-se quando Justiniano fez um edito elegendo o bispo de Roma como cabeça da igreja, reconhecido pelo Estado como tal, e se estendeu até 1798, quando então o general Berthier, das forças de Napoleão Bonaparte, aprisionou o Papa Pio VI e o Papa morreu no exílio. De 538 a 1798 são 1260 anos. Em toda esta época, que é conhecida também como Idade Média e Moderna, ou Idade Escura, nós sabemos que houve perseguição religiosa e não havia liberdade para o estudo e a reprodução da Bíblia. Mas o verso 5 diz que isto não perduraria para sempre e aqueles que promovessem isso sofreriam consequências. Apocalipse 11, verso 5 diz: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Em Apocalipse 13, algo semelhante era dito, com o mesmo sentido, e a mensagem foi dada para a mesma época. Apocalipse 13, verso 10, falando daqueles que perseguiam os crentes, daqueles que perseguiam os leitores da Bíblia, a Bíblia diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então era dito que aqueles que promovessem a apostasia, aqueles que tentassem impedir a propagação das verdades da Bíblia, eles sofreriam a consequência. Aquilo que eles faziam sobre os outros cairia sobre eles. E é interessante, irmãos, porque muitos crentes foram guilhotinados, perderam a cabeça. E a história diz que o Papa Pio VI foi guilhotinado também, foi decapitado. Isso é pouco difundido na história, mas isso nos confirmaria exatamente o que a Bíblia está dizendo. É claro que a gente pode receber até contestação no YouTube, alguém dizer, não, isso não está na história. Bom, não está em todos os livros de história, porque a história é escrita por pessoas que muitas vezes são pagas para escrever o que é conveniente. E é somente muito tempo mais tarde que se descobre qual é a verdade dos fatos. Mas há fontes que afirmam, sim, que este Papa foi decapitado. Agora, aqui estava dizendo também, no verso 7, que quando elas acabassem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo faria guerra, venceria e mataria as testemunhas. E jazeria o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Irmãos, sabe, estes versos profetizam um capítulo triste da nossa história. Um capítulo que é mal compreendido e inclusive entendido como um marco de iluminação por muitos, mas foi o contrário. Ocorre que, depois de estar muitos séculos oprimido pela Igreja unida com o Estado, depois de estar muitos séculos preso na ignorância, depois de estar muitos séculos sendo explorado e literalmente sugado por uma igreja corrupta e um governo que não pensava no povo, o povo já estava cansado do seu jugo e resolveu tirar o jugo de sobre si. Isto aconteceu justamente na França. A conduta dos monges aos olhos do povo era aborrecível, porque era uma classe de pessoas que não trabalhava, que vivia à custa dos donativos do povo e cada vez exigia mais e enchia o povo de superstições, de medo, para que o povo então se sentisse compelido a contribuir mais e mais com a sua ordem. E aí havia várias ordens, frades franciscanos, etc. E aí chegou o momento em que o povo não aguentava mais.
E o povo resolveu tirar de sobre si o jugo. Só que uma coisa que o povo não sabia é que uma verdadeira reforma, uma reforma que promova de fato o bem-estar do povo, só pode estar baseada na palavra de Deus. Só pode estar baseada nos princípios bíblicos. Mas não entendendo isso, o povo deu vazão à sua fúria insana. Conta a história que o rei da França resolveu dar participação ao povo no governo. Mas o povo não estava preparado porque o povo, naquela época, era meramente uma massa ignorante de pessoas incultas, de pessoas que não foram preparadas para isso. E aqui há um detalhe, irmãos, que nós devemos observar. Sabe, a pessoa, para ela assumir o governo, ela precisa ter um determinado preparo. Por quê? Porque ela vai cuidar de muitas pessoas. E se ela não houver sido devidamente preparada, ela será uma maldição para a nação. E foi o que aconteceu naquela época na Revolução Francesa. Aquele povo inculto, aquele povo despreparado, fez valer a sua condição política para fazer a sua vontade, o que não foi nada bom. O rei foi morto, os nobres foram mortos, pessoas do clero foram mortas. Aqueles que mataram tantos leitores da Bíblia, aqueles que ordenaram a morte de tantos santos e crentes fiéis, agora sofreram a mesma consequência. Por isso a Bíblia tinha dito: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata com a espada será morto. Isso se cumpriu literalmente na Revolução Francesa. Nobreza e clero, representantes do governo e da igreja católica, eram mortos. E o povo parecia não se saciar de sangue. Foi um capítulo negro na história. Hoje em dia muitos falam, com até um orgulho, né, de Lefebvre, de Voltaire, como se fossem grandes expoentes do conhecimento. Mas foram justamente homens como estes que promoveram na França, então, o novo governo, o ateísmo, aonde se nega a Deus e aonde se entronizou uma mulher que não era uma mulher sequer de boa conduta e disse que aquela mulher era a deusa da razão. E eles fizeram agora a coroação da deusa da razão e mudaram a forma de governo. Eles fizeram festa por conta daquilo e aboliram a Bíblia do país. Por isso diz aqui no texto bíblico que seria feito guerra contra as testemunhas, se venceria as testemunhas e as testemunhas seriam mortas. O ateísmo ali na França cumpriu justamente este papel. E no verso 8 diz que jazeu o corpo das testemunhas morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Quando fala espiritualmente, o cristão deve entender que o comparativo é a semelhança da rebeldia da cidade de Sodoma e a semelhança da rebeldia do Egito. Nós estamos falando aqui de rebeldia contra Deus. É assim que se entende espiritualmente. Ou seja, ser espiritualmente como Sodoma é ser tão rebelde quanto os sodomitas, ou quanto os egípcios, no caso de Egito. E foi justamente o que aconteceu. A Bíblia conta que quando Moisés e Arão foram enviados para falar com o faraó, na época em que o povo de Israel era escravo, e eles pediram a faraó, ou deram a ele a ordem de Deus para que deixasse o seu povo ir ao deserto, faraó disse assim: não conheço o Senhor, nem deixarei ir a Israel. Não conheço o Senhor. É justamente o eco desta frase que se vê no ateísmo. Porque o ateísmo nega a própria existência de Deus. É justamente uma forma de dizer: não conheço o Senhor. Neste sentido, Paris se tornou Egito. E Sodoma, porque da mesma forma, o povo de Sodoma não tinha freio, não é verdade? Não tinha freio. Era um antro de licenciosidade e de todas as coisas abomináveis.
E foi justamente o que ocorreu em Paris, o povo ficou sem freio. Ali diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. Irmão, sabe, o que está envolvido nisso é algo espiritual, profundo, e que vale inclusive para os dias de hoje. Pode-se crucificar a Jesus sem se perceber até. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, para nós podermos meditar nisso. João, capítulo 1. João 1, verso 1. No princípio era o verbo, alguns textos dizem, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aí no verso 14 a Bíblia diz, e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Sabe, Deus iguala a palavra, a Bíblia, a Cristo. Porque foi por meio de Cristo que ele deu a palavra. Se alguém rejeita a palavra de Deus, ele de fato rejeita a Cristo. Se alguém abole a palavra de Deus da sua vida, ele crucifica a Cristo para si mesmo. E era isso que estava acontecendo em Paris em 1789. O Senhor Jesus estava sendo crucificado pela ação daquelas pessoas de abolirem a Bíblia. E Apocalipse 11, no seu verso 9, nos diz que os homens, então, veriam o corpo morto por 3 dias e meio. Homens de vários povos, tribos, nações e línguas, e não permitiriam que o seu corpo morto fosse posto em sepulcros. Irmãos, difícil como possa ser uma situação, Deus sempre tem o seu fio de ouro na terra. Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem aqueles que, em meio à apostasia prevalecente, em meio à quase universal rebelião, permanecem fiéis. E são justamente estes que mantêm o estandarte de Deus em pé. Aqueles que mantêm os princípios bíblicos, aqueles que continuam pregando a palavra de Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Aqueles que seguem em obediência, independente de quão pedregoso possa ser o caminho, o qual eles têm que trilhar. Este é o fio de ouro de Deus na terra, sempre foi e sempre será. Mesmo no dia de hoje, continua este sendo o fio de ouro de Deus. Bem-vindos, irmãos. E aqui é dito que este fio de ouro, estas pessoas sinceras e fiéis, estes que eram obedientes à palavra, foram os que não permitiram que a palavra ou que as testemunhas de Deus fosse posta em sepulcros. Fiquem à vontade, irmãos. E a Bíblia diz, em Apocalipse 11, verso 10, que os que habitam na terra se alegraram sobre eles, se regozijaram sobre as testemunhas, e mandaram presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Sabe em que sentido se atormenta? A Bíblia diz que certa vez Jesus, ele estava na sinagoga, e aí um homem endemoniado aproximou-se dele e falou, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Filho de Deus. Os demônios acusam Jesus de atormentá-lo. Por quê? Porque para eles a verdade é um tormento. Porque a verdade bate na consciência e ela fica incomodando. Enquanto a pessoa resiste àquela verdade, ela tem um conflito interno, então a verdade ela incomoda. E é nesse sentido que eles diziam que a verdade atormentava. E aqui a profecia nos coloca que, na época da Revolução Francesa, algo semelhante aconteceu, porque aqueles franceses estavam cansados
de ver uma religião que parecia mais vinda do inferno do que do céu, não é verdade? Porque eles eram oprimidos, eles eram sugados, por assim dizer. Eles foram empobrecidos por um clero corrupto e por um governo conivente. E aí o que aconteceu? Eles agora entenderam que o problema estava na Bíblia. Eles não entenderam que o problema estava nas pessoas. E aí resolveram abolir a Bíblia para resolver o seu problema. Mas isto não solucionou. Pelo contrário, isso trouxe mais problemas. E Paris foi banhada de sangue. Mas eles achavam que tinham feito algo bom. Por isso a Bíblia diz que eles se regozijaram. E como nós dissemos há pouco, naquela época da Revolução Francesa, eles colocaram uma mulher de não boa reputação como sendo a deusa da razão e entronizaram esta mulher. Mas esta situação não durou, como nem poderia, muito tempo. O caos que se instaurou na França fez com que, 3 anos e meio mais tarde, esta situação se revertesse e a Bíblia passou a ser permitida. E logo depois da Revolução Francesa, o mundo conheceu a maior expansão do conhecimento bíblico da história, porque foram fundadas as sociedades bíblicas, que existem até o dia de hoje. A própria Bíblia que eu estou lendo aqui com vocês, tradução João Ferreira de Almeida, ela é impressa e distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil. E as sociedades bíblicas tiveram o seu início justamente lá pelos idos de 1800, logo depois da Revolução Francesa. Tal como Deus disse, ocorreu. Aqueles que disseram que a palavra de Deus seria morta e ficaria esquecida, tiveram que ver ela sendo espalhada mais do que nunca. E ela teve um apoio adicional, por quê? Com o advento da imprensa, ficou muito mais fácil se reproduzir em grande escala a Bíblia. E hoje, quem quiser tem acesso a um exemplar. Em linguagem simbólica, Deus retratou isso no verso 12, dizendo que as testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Sabe, irmãos, se Deus diz que vai haver luz, ninguém pode dizer haverá trevas. Se Deus diz que a Bíblia vai ser disseminada, vai ser difundida, vai ser lida por milhões de pessoas, ninguém pode falar não vai acontecer. Por mais que a pessoa tenha poder nessa terra, o poder dela está abaixo de Deus. A autoridade de Deus é soberana sobre todas as pessoas. E aquilo que Deus determinou vai ser cumprido. E quando a Bíblia foi difundida, foi quando João viu no verso 15 que o 7º anjo tocava a trombeta, houveram no céu grandes vozes e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Sabe, isso quer dizer o seguinte: quando a Bíblia fosse difundida, o conhecimento que está dentro da Bíblia seria também difundido. As pessoas iam ser transformadas pela verdade da Bíblia e finalmente haveria um povo que seria preparado para a segunda vinda de Jesus. Deus teria uma igreja preparada na terra, pronta para receber o Senhor Jesus. E então o reino de Cristo se instauraria na terra de uma vez por todas. Como a Bíblia diz no Apocalipse, a Revolução Francesa já aconteceu. Os 1260 anos também já se passaram. As sociedades bíblicas já foram fundadas. O conhecimento bíblico já foi difundido e está aqui na nossa mão. Tudo que falta é que haja um povo que aceite as verdades que estão dentro desta palavra e permita que ela transforme as suas vidas. Porque ao acontecer isso, Jesus há de vir pela segunda vez. Nós falávamos sobre o que está acontecendo nestas semanas, sobre o que o povo chama de quebradeira, talvez, ou de protestos e manifestações em diferentes capitais. Sabe, irmãos, de nada adianta o povo protestar contra o governo, mostrando-se insatisfeito contra o governo, se
ao fazer isso, não tomam uma decisão de colocar a palavra de Deus como regra das suas vidas. Porque se a reforma proposta não for feita de acordo com os princípios da palavra de Deus, então tudo que nós veremos será um derramamento de sangue. E eu temo pelos jovens da nossa nação. Porque jovens são pessoas influenciáveis, mais influenciáveis do que outras classes de pessoas. Estudantes, adolescentes, pessoas que certamente vão ser levadas pela opinião de outros e elas vão acabar dando o seu sangue por uma causa. E esta causa não é a que vai solucionar o problema da nação. O que vai solucionar o problema da nação é cada um dobrar os seus joelhos diante de Jesus e deixar que esta palavra seja a regra da sua vida. Isso eu falo que deve ser uma obra individual, sabem por quê? Porque também não seria certo nós dizermos, não, a partir de hoje a palavra de Deus vai estar lá no Senado, vai estar no gabinete da presidente Dilma Rousseff, e é a partir dela que vamos governar. E todo o povo é obrigado a obedecer. Não, porque no reino de Deus as coisas não são por imposição. Deus é o primeiro a respeitar a liberdade de cada pessoa, a liberdade de escolha, a liberdade de decisão. Povo brasileiro, você que me assiste pela internet, vocês que estão aqui, a Revolução Francesa deve ser para nós um ensino suficiente para nós entendermos que não é movendo as pessoas pelas redes sociais para sair na rua para buscar fazer algo pelo braço, pela força, que nós conseguiremos a real mudança. A real mudança só pode vir por meio da pregação da palavra de Deus. E deixar que a palavra de Deus possa agir nos corações. Irmãos, nos últimos 5 séculos não houve reforma maior do que aquela proporcionada pela obra de Lutero. E Lutero não empunhou armas. Lutero pregou a palavra de Deus. E Deus fez o resto. Nós devemos fazer a mesma coisa. Jovens, preguem a palavra de Deus. Vocês de mais idade, adotem a palavra de Deus nas suas vidas e aconselhem as pessoas a fazerem o mesmo. Preguem a liberdade e o respeito à crença de cada um. Preguem o direito de cada um seguir aquilo que a sua consciência determina, seja isso certo ou errado. E então, vocês serão o sal da terra. E vamos fazer a nossa parte para frear o grande mal que está por vir. Porque ao ver revoluções como estas, irmãos, não pensemos que elas são as boas novas de um tempo de mudança e de uma era melhor. Não são. Pelo contrário. Elas são o prenúncio de guerra civil e derramamento de sangue. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus possa ser colocada. E quero finalizar com um exemplo. Zwinglio começou a pregar na Suíça. Zwinglio era um ensinador católico, mas que começou a ter acesso à palavra de Deus. E agora ele decidiu ensinar as verdades que estavam expostas nos evangelhos para o povo. E aí, o povo que estava sedento por escutar algo de Deus de verdade, cansado de escutar teorias de homens, ao ouvir de Zwinglio as palavras inspiradas, começou a encher a igreja no horário da missa. E aí muitas pessoas vinham. E aquelas verdades que saíam da boca de Zwinglio, elas eram disseminadas para o povo. E esta obra se estendeu a tal ponto em que a violência caiu e os problemas sociais foram resolvidos. Esse era o maior testemunho de que a pregação da palavra pode resolver um problema social. Mas, sabe, quando nós falamos de justiça social, nós não estamos falando de um programa da ONU para ser adotado de forma política, que todos que tenham que receber, porque junto com esse programa certamente vai acabar vindo uma religião oficial, e não é isso o que Deus está pedindo. Todas as vezes
em que houve uma religião oficial decretada pelo governo, houve perseguição religiosa, houve intolerância e houveram mártires. Mas o que Deus deseja é que haja a pregação livre da sua palavra. Mas que não seja a pregação do que o homem quer, mas a pregação do que Deus quer. Porque não basta, sabe, o pregador abrir a Bíblia e aí falar meia hora e ler 2 versos bíblicos. Ou seja, ele encheu a cabeça do povo de pensamentos próprios, enquanto a palavra de Deus ficou esquecida. E o povo sai como? Vazio. Não, irmãos. Seja a palavra de Deus pregada. E ela vai fazer a diferença. Porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é uma promessa que Deus fez na sua palavra e vai ser cumprida. E aqui fica o apelo, meus queridos, que nós possamos ser propagadores da verdadeira reforma. Se você quer ser ativo no Facebook, no Twitter, se você quer ser ativo nas demais redes sociais, então que você seja pela causa certa. Propague a verdade bíblica. Propague os ensinos de Cristo. Propague aquilo que Deus colocou. Porque isto vai fazer bem para quem recebe. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai fazer o que Deus deseja. E você vai ver frutos disso. Já aqui nesta terra e depois no céu. Às vezes parece que você trabalha e não vem retorno. Mas aí Deus permite que, vez por outra, alguém fale, olha, eu recebi a tua palavra e me fez bem. Olha, sabe aquele e-mail que você me mandou, puxa, fez uma diferença. Puxa, aquilo que você pôs no rodapé, aquele versinho bíblico, eu fiquei meditando naquilo, não é que é verdade? Olha, sabe aquele dia você me deu um conselho e eu vi que você tinha razão. Olha, aquele conselho não foi meu amigo. Aquele conselho foi da Bíblia, eu tirei de lá. E assim por diante. É com justiça que se estabelece uma nação. E a justiça, ela é a expressão dos princípios ensinados na palavra de Deus. Queridos, queria terminar com este apelo. Quem aqui gostaria de ser um verdadeiro reformador como Lutero foi? Um reformador de levar a verdade para frente, de levar a Bíblia e os princípios da Bíblia para as pessoas. Que assim seja na vida de cada um de vocês e na minha também. Que nós sejamos verdadeiros reformadores. O verdadeiro reformador não vai usar as armas, ele vai usar a palavra de Deus. Eu convido a todos para que possam se ajoelhar comigo, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos faça ser verdadeiro e verdadeira reformadora. Santo Deus que nos altos céus habitas. Neste tempo em que vemos sinais de que o povo já quer livrar de si o jugo, o qual sente ter sobre as costas. Nesse tempo, Senhor, em que sinais de revolução aparecem, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos usar para que nós sejamos o sal da terra, para que nós possamos, Senhor, propagar a tua verdade, para que então, Senhor, se possível for, esta onda de mal seja refreada. Senhor, nosso Pai, dá-nos poder para vencer a incredulidade das pessoas. Dá-nos poder, Senhor, e sabedoria para poder levar estas palavras de vida a estas pessoas. E tenha misericórdia do nosso país e também de todos aqueles nos quais, Senhor, as revoluções começam a nascer. Porque nestas revoluções o sangue dos inocentes é derramado. Muitas vidas são ceifadas e almas se perdem. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ponha freio e que o Senhor possa, Pai, estender um pouco mais o tempo de paz, a fim de que possamos pregar, para que estas almas elas possam tomar a sua decisão antes que seja tarde.
Por isso, pedimos que o Senhor abra as portas para o Ministério de Advertência Final, para que, cumprindo o Senhor, aquilo que lhe dá o próprio nome, Ele dê a advertência final ao mundo e as pessoas possam ser salvas. Abençoa cada pessoa que nos assiste por internet. Senhor, que o Senhor ponha em cada uma delas o espírito do reformador, o espírito missionário, para que elas possam levar avante esta verdade com destemor, com coragem, e que nada venha calá-las, Senhor. E assim, finalmente, o mundo tenha um testemunho do que é a base de uma verdadeira reforma social, que são os princípios da Tua palavra aplicados à vida de cada indivíduo, mas de maneira livre, de maneira que cada um possa fazer a sua escolha e ninguém seja pressionado ou obrigado. Porque o Teu reino é um reino de liberdade. Ô Senhor, que as pessoas entendam isso. E que ninguém se aproveite desse tempo para enganar as pessoas com um conceito falso, fazendo-os entender de que deve haver uma religião imposta pelo Estado, o que seria o maior erro da história. Ajuda-nos, Senhor, a podermos ensinar as pessoas a verdade sobre esta questão. Liberdade religiosa, liberdade de consciência. E também, Senhor, o que é a verdadeira justiça. Que as pessoas possam entender que a justiça se estabelece quando obedecemos os Teus mandamentos por amor a Ti. E que assim seja nas nossas vidas, na vida de cada um que veio aqui à igreja, na vida de cada um que nos assiste por internet. Perdoa os nossos pecados e dá-nos o poder do Espírito Santo para que a Tua justiça se torne uma realidade nas nossas vidas. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão que nos assiste via internet, vamos chegando ao fim de mais uma programação e queria estender o convite a você para sempre nos assistir ao vivo, às quartas-feiras, a partir de 8h20 e também aos sábados, a partir de 10h30. Nós estaremos transmitindo por meio do site www.advertenciafinal.com.br www.advertenciafinal.com.br. Ou então você pode assistir todas as mensagens que já foram gravadas por meio do canal YouTube. É youtube.com/TV Advertência Final. youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos ficando por aqui, mas gostaríamos de orar por você antes de nos despedirmos. Vamos pedir uma bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.